Então vamos lá? Bom, hoje no mercado financeiro nós temos diversas formas de analisar empresas e de diversos métodos, mas todos eles se baseiam em uma única teoria, que por mais óbvia que seja, não é percebida pela maioria das pessoas. E é comum que mesmo investidores experientes, muitas vezes, negligenciem essa única regra, que vale bilhões e bilhões e bilhões de dólares, porque a maior parte das pessoas que acertaram investindo no mercado de capitais ou em qualquer outra coisa, utilizaram dela para poder fazer as suas previsões e acertar um pouco mais do que a média. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, num papo bem franco. Vou te mostrar formas práticas de aplicar isso e para que você nunca se esqueça e nunca tire isso da sua cabeça. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz já deixou aquele like na confiança antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, né? Você já tá aqui há muito tempo, já entende desse canal. Agora, você que não é um sardinha raiz ainda, chegou por agora, o que eu vou pedir para você? Segura sua mãozinha, não precisa deixar seu like, não precisa se inscrever. Você só vai fazer isso se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Quando a gente vai falar de grandes investidores, vai vir na nossa cabeça Warren Buffett, Luiz Barsi aqui no Brasil, vai vir o Décio Bazin, vai vir quem mais? Vai vir o Phil Fisher, Peter Lynch, Howard Marks, Nassim Taleb, para algumas pessoas ele é considerado, apesar da gente não ter acesso muitas vezes às posições de investimento dele. Raul Senna, Michael Burry, tem uma galera que são os grandes investidores e que a gente utiliza como referência, cada um à sua maneira, né? Cada um deles encontrou uma forma diferente de olhar para o mercado e de perceber algumas coisas. Mas tem uma única característica entre todos os que acertaram e entraram para a história, né? Até o Jeremy Siegel, inclusive, para não deixar de mencionar aí também um dos grandes. Tem uma característica que eles utilizaram que poucas vezes você percebe racionalmente que é a única forma de se analisar o mercado. Essa característica, né, é chamada de a teoria do espelho retrovisor. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma análise de uma empresa, a gente está olhando objetivamente para o passado. O único lugar no mundo, né, onde o espelho retrovisor ele é mais claro do que o para-brisa é no mercado financeiro. Se você olha para frente, você não tem muita coisa. Você é incapaz de poder fazer afirmações aleatórias sobre a empresa, essa empresa vai bem, essa empresa vai mal, sem dar uma olhada bem profunda para o espelho retrovisor. Então, todas as vezes que você se pega fazendo uma análise, o que eu vejo muitos iniciantes fazerem, e vejo muitas pessoas que não aprenderam sobre investimento de maneira prática fazerem, é observar as afirmações daquilo que eles acham que vai acontecer no futuro de uma empresa. Então, por exemplo, ele analisa uma empresa de tecnologia, ele fala, olha, se essa empresa desenvolver isso, essa empresa pode se tornar maravilhosa. Se os clientes dessa empresa comprarem isso, essa empresa pode ser maravilhosa. Se o mercado agora de inteligência artificial for aplicado a esse mercado, isso aqui pode ser maravilhoso e gerar bilhões de dólares. Tudo bem. Tudo isso pode até ser verdade, mas como é que você vai saber se isso vai de fato se concretizar ou não? Então, toda vez que você faz uma ilação, e isso nada mais é do que uma ilação, você está ignorando o espelho retrovisor. Então, você está não olhando para o que está vindo atrás ali de você, e pode ter um caminhão vindo que vai te atropelar e vai levar tudo. Só que você está olhando tanto para o futuro que você está vendo aquela estrada clara. Porque dentro do mundo das ideias, dentro dessa imaginação, o investidor ele pode prever qualquer nível de futuro, né? Ele pode imaginar o melhor dos cenários. Já o passado, dificilmente, exceto no Brasil, né? Porque no Brasil até o passado é incerto, então dificilmente no passado você consegue colocar versões daquilo que você quer. Você pode justificar, mas colocar versões daquilo que você quer, não. Então a regra de ouro que você vai utilizar, se você quiser ter um desempenho fora da média, se você quiser ser um cara, ou se você quiser ser uma pessoa que fez investimentos incríveis e imaculados e que você é um grande gênio, é observar o passado. Lá no passado está escrito se a empresa tinha lucro, lá no passado está escrito se a empresa fez grandes dívidas, lá no passado está escrito se ela já tentou grandes estratégias, lá no passado está escrito o crescimento que ela obteve nos últimos anos. Então, por isso que quando a gente fala para você, olha, essa empresa fez IPO agora, cautela, ou essa empresa é de um setor um pouco diferente daquilo que a gente já conhece, cautela, muitas vezes você não entende. E aí, o espelho retrovisor, ele também é o pai de todas as ilusões se você olhar para o lugar errado. Por quê? Quando a gente diz que você deve olhar para o espelho retrovisor, muitas pessoas vão confundir o espelho retrovisor com o gráfico. E isso pode criar na sua cabeça uma ilusão muito, mas muito maior ainda. Então, olha só, a gente precisa olhar para o passado porque essa é a única forma de acertar. E se a gente olhar para o passado de forma errada, você tem como errar e perder tudo.
é uma das coisas, uma das maiores dicotomias do mercado financeiro. Vamos entender agora como é que o passado nos responde uma coisa e como é que a gente não deve utilizar o passado. Então, por exemplo, aqui, essa empresa é chamada Oi, né? É uma empresa que foi de telecom lá atrás. Hoje em dia ela está muito mais ligada à internet, fibra e tal, mas ela foi uma das maiores operadoras, foi a maior operadora do Brasil em determinado momento. Aqui você encontra ela caindo 99,91%. Se você olha para o passado da Oi, depois de todos os agrupamentos, né, é quando uma ação ela começa a ficar tão desvalorizada, ela não pode ficar cotada abaixo de R$1, que ela tem que juntar 10 ações em uma só. Ela ficaria agora aqui, que ela está a 69 centavos, ela ficaria a R$6,90. Então, agrupou 10 ações em uma só. Considerando todos os grupamentos recentes que a Oi fez, porque ela teve que fazer vários grupamentos porque ficou cotada abaixo de R$1, quando a gente observa uma ação de Oi, então, seria o valor equivalente, lá em 27 de abril de 2012, seria um valor equivalente a R$ 954,65. Naquele momento, a Oi era uma empresa que estava ali valendo isso. Quem entrou, né, nesse momento aqui, colheu o pior dos resultados, né, investindo nisso por longo prazo. Só que teve um momento que não era certeza ainda que a Oi cairia 99,91%. É fácil dizer isso agora, não é? A gente está olhando por uma empresa que a gente sabe que ela entrou em recuperação judicial, a gente sabe o histórico que ela teve, a gente sabe do legado que ela tinha, teve que sustentar orelhões por anos, ela foi a fusão de um monte de empresas, da Tele Goiás, Brasil Telecom, aquela coisa toda, e ela acabou se tornando isso. Então, quando a gente vai olhar ali, teve um momento que ela tinha caído só 27%, e nesse momento, você poderia ter uma sensação, em 8 de junho, que você poderia comprar essa ação e que em algum momento ela voltaria a R$954. Porque isso é olhar para o retrovisor, não é? Eu passei por aquele lugar, né? Essa empresa esteve num lugar muito maior do que ela está agora. Se eu comprar ela agora, pode ser que eu tenha ali um investimento que vai voltar a ser o que era. Quem comprou aqui viu essa teoria se materializar em partes, então essa pessoa ganhou uma valorização de 26%. Não retomou exatamente para o ponto inicial, mas caiu. E da mesma forma isso foi se repetindo em ciclos e a empresa ficou caindo e subindo, te dando uma sensação de que ela necessariamente vai voltar. Mas isso é o gráfico. Quem gosta de análise técnica foi observando isso aqui ao longo do tempo e deve ter pensado, pô, dá para ganhar um dinheiro, e foi ganhando certo dinheiro com isso. Só que cada vez você pode ver que a curva de altura dela é menor do que a que ela pegou anteriormente, né? Então ela cai um pouco mais profundo do que ela tinha caído anteriormente e sobe um pouquinho menos do que ela tinha subido anteriormente, até chegar no ponto que a gente vê isso acontecer. Para quem gosta de análise técnica lá, essas pessoas vão chegar a uma conclusão específica sobre isso, eles falam de volume, e aí deu o cabeça, ombro, joelho e pé, e na hora que deu o cabeça, ombro, joelho e pé, a musiquinha da Xuxa, a gente tá na hora de entrada e tal, então eles vão desenhar essas figuras. Para mim, que sou um investidor fundamentalista, gráfico, ele não conta história nenhuma. O gráfico só serve para mim para me contar uma história do passado. Ele nunca serve para antever o futuro. Para quem gosta de análise técnica, o gráfico ele serve para antever o futuro. Por que eu acredito que não? Porque o gráfico é desenhado a partir do que aconteceu lá atrás. E não o gráfico ilustra o que vai acontecer lá na frente. Ele mostra o que aconteceu e não necessariamente, como a gente está vendo aqui, ele não se repete, né? Não necessariamente uma análise técnica ali, ela vai orientar uma coisa dessa maneira. E aí, depois que o gráfico acontece, é possível você fazer inúmeras análises sobre esse gráfico e falar que a análise técnica vai funcionar. Mas não tem análise técnica capaz de driblar a realidade. Se você tem uma empresa que tá tudo bem com ela ali, por exemplo, igual uma Americanas da vida, e de repente divulga que teve uma fraude, a realidade ela é implacável. Não tem gráfico que mostre uma tendência de alta que vai fazer ela subir, né? Se o bebê não existe mais, né? Mesmo que você tenha 80 fraldas ali para colocar no bebê, se não tem mais bebê, não tem mais fralda aqui para ser colocada, né? A fralda pode ser colocada em qualquer coisa, menos no bebê. Existe um problema com essas... É diferente do que todo mundo pensa, né? O Bolsa de Valores é uma ciência humana, não é exata. É exato. É esse o problema. É o grande problema da Bolsa de Valores. É uma ciência totalmente humana. Raul, mas usa matemática. Mas é que no mercado financeiro, a nossa opinião acerca do mercado altera o mercado. Por exemplo, você é uma pessoa que assiste os meus vídeos e certamente confia em mim. Se eu venho aqui e falo para vocês, olha pessoal, eu faço toda uma teoria falando, olha isso aqui, amanhã a Oi vai amanhecer com uma alta gigantesca. Amanhã vai ser o dia que a Oi mais vai subir na vida. A ação que hoje está a 69 centavos, a gente vai dormir, ela vai estar a R$10. O volume de transação da Oi, muitas vezes, é menor que a minha capacidade de influenciar naquilo. Se eu tenho aqui milhares de pessoas, e essas milhares de pessoas acordam amanhã comprando ações da Oi, por exemplo, a gente faria a Oi subir. E aí, eu acertei que a Oi ia subir ou eu fiz ela subir? Eu fiz ela subir. Dependendo de quem faz a previsão se torna uma profecia autorrealizável. Então, isso aqui é um jeito burro de
de olhar o retrovisor. Olhar o gráfico é o jeito mais burro de olhar o retrovisor. Agora, qual que é o jeito legal de olhar o retrovisor? E que não é impossível que você cometa um acidente. Mesmo que você preste atenção no seu carro no espelho retrovisor, que você olhe o para-brisa, que você olhe todas as coisas e que você preste atenção, pode vir uma besta desgovernada bater em você e você se acidentou. Então não adianta, né? Você pode até tomar todo o seu cuidado. Tomar seus cuidados diminuem as suas chances de bater? Com certeza, tá? Então, significa que eu sou imune a me machucar ou a sofrer um dano, como a gente chama no mercado, perder dinheiro de alguma maneira? Não, mas pode te ajudar. Então, se você pegar aqui são os resultados da Oi, né? A última coluna que você está vendo aqui, né, é o prejuízo ou lucro da Oi. Então, ali a gente percebe que em 1999, a Oi registrou um prejuízo de 46 milhões. Logo no ano seguinte, nos anos 2000, ela registra um lucro de 451 milhões de reais. Depois, em 2002, ela registra outro lucro, 281 milhões. Em 2002, ela registra outro lucro de 440 milhões. Em 2003, ela registra mais um prejuízo de 25 milhões. Depois, ela registra um lucro de 277 milhões. Depois, um prejuízo de 304 milhões. E assim se segue até o prejuízo de 1 bi em 2009. Aí ela segue com mais alguns anos de lucro. E daí, o prejuízo em 2014, 15, 16, vai se acentuando, né? 2015, 14, 16, 17. Nesse ponto, o endividamento da Oi ainda era saudável, só que ela apresentava algumas inconsistências no lucro. Observando o passado da Oi e negligenciando qualquer outra coisa que não fossem os números, seria possível dizer que daria essa catástrofe toda na empresa? A partir de certo momento, sim. Lá atrás, não necessariamente, você tinha uma inconsistência, nem todo ano era lucrativo, mas isso é normal, algumas empresas podem ter essa falha, só que a partir de certo momento fica nítido, né? Que o prejuízo dela está começando a crescer e a partir do ano de 2009, ela começa a ter algumas inconsistências também em relação à dívida líquida pelo EBITDA. Né? Então ela chega a 3,7 vezes o EBITDA dela, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Então ela chega ali, lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização. Ela começa ali a ter 3,7 vezes, né, essa questão em dívida, né? Começa a ter 3,7 vezes esse lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização em dívidas ali. E aqui começa a ficar um pouco mais claro. Depois, em 2010, ela consegue fazer uma redução dessa dívida, mas em 2013 em diante, a dívida começa a crescer loucamente. A partir do momento que bateu a dívida líquida por EBITDA de forma incorreta, né, que você chega ali num endividamento muito grande e que a empresa não tem essa consistência nos lucros, ali já seria possível. Ela nunca chegou a registrar nem 5 anos de lucros consistentemente ali. Então, já era possível prever essa catástrofe? Não. Mas era possível afirmar que a empresa era arriscada? Era. E olha que a Oi é uma empresa aqui que eu até peguei um exemplo, não quis ser desonesto, né, pegar um exemplo previsível. Então, quando você olha para uma empresa que não tem essa consistência e você olhou para esse retrovisor, você consegue entender pelo menos que hora que era para você ter parado o carro. Depois do primeiro acidente, da primeira encostada, vamos para o acostamento, vamos repensar isso aqui. Você poderia ter colocado essa empresa de quarentena e não ter se afundado nela até o talo, né? Então, isso faria parte, certamente, de uma boa estratégia. Não é possível se blindar completamente disso, mas você poderia ter diminuído muito o dano. Você poderia, inclusive, nunca ter investido. Se você segue regras um pouco mais rígidas, né, de lucros consistentes e endividamento equilibrado, você poderia nunca ter entrado nisso. O mais provável é que você não entrasse. Então, agora, você aprendeu. Toda vez que você vai olhar para os números, vai confrontar esses números com a realidade, porque muita gente para a análise por aqui. E grandes investidores, e que acertam muito, para a análise nesse momento. Agora, era possível ali atrás, é fácil falar isso agora, é o que eu estou dizendo, eu estou tentando ensinar uma coisa, mas eu não tenho como ensinar isso no futuro, né? Eu tenho o histórico que eu tenho aqui dos últimos 4 anos, onde eu conversei sobre várias empresas e você pode ver que se materializou boa parte daquilo que eu falei. Mas eu não tenho como te provar isso prevendo o futuro agora. Eu posso te ajudar a fazer isso e cada vez mais confiando em mim, porque eu preciso de mais anos de canal para eu ter feito isso de forma pública. Vai acontecer, mas vai precisar de mais anos para isso. Então, o que você vai fazer é, olhou para esses números e tal, se não tem consistência, toma cuidado, diminui a sua exposição àquilo ali. Se você chegou a ver que tem consistência, que as coisas não estão catastróficas e que a empresa pode estar crescendo bem, você pode se arriscar um pouquinho mais com um pequeno percentual do seu patrimônio, mas você vai confrontar isso com a realidade. O que é isso? Tem uma empresa que aluga VHS, é uma empresa extremamente interessante e tal. VHS eram as fitas antigas ali, como a gente via filme, num período que os índios viviam aqui no Brasil, naquela época. Eu e minha tribo, a gente via filme assim. Mentira, eles viam no espelho, pô.
Porra, sacanagem. Essa tecnologia existe há menos de 20 anos, por exemplo. Porra, vamos atofar o dinheiro nisso? Não, faltou perenidade no setor. Ah, não tem. E aí é óbvio, depois aquilo foi substituído por DVD. Vamos agora atochar o dinheiro nisso? Não necessariamente. E aí essas tecnologias que estão sempre mudando, talvez não seja o ideal, né? Por exemplo, eu não invisto em streaming, acho uma tecnologia muito jovem. E eu né? peguei essa transição aí do VHS. Eu peguei todas essas transições, VHS, DVD, Blu-ray, durava meia hora cada tecnologia dessa. Eu trabalhei num lugar que locava esses Numa VHS. videolocadora. Numa videolocadora. Eu trabalhei numa Bons tempos. videolocadora. E eu trabalhei lá um pouco mais de um ano. E eu saí de lá exatamente porque fechou. E sabe qual que era a paixão de todo adolescente, né? Trabalhar numa videolocadora. Era o sonho de todo adolescente, da minha adolescente da nossa época, não, um pouco antes da nossa época. E aí, depois desse sonho, você tinha o sonho de namorar com alguém que trabalhava na locadora. O sonho de todo adolescente era entrar na locadora, que tinha umas fitinhas pretas. Ah, ali também. Mas aí é o sonho do pré-adolescente. É assim, ó. A moça ou o moço da videolocadora é uma pessoa que você tinha ali. Você fala assim, eu queria ter um relacionamento sério com essa pessoa. Uhum. Uma pessoa que trabalha com filmes ali parece uma pessoa muito interessante, né? Então, essa tecnologia que ficou lá atrás, VHS, que mudou para DVD, que ficou para Blu-ray e agora é streaming, esse setor, por exemplo, ele teve grandes transformações tecnológicas num curto espaço de tempo. Então, é um setor... Não aconteceu ainda do streaming ser disruptado, mas é um setor que eu dificilmente investiria, porque eu acredito que essas transformações muito rápidas, elas não permitem a gente avaliar aquele setor com um olhar um pouco do espelho retrovisor. Agora, quando a gente olha para o banco, por exemplo, os bancos, né, funcionam mais ou menos da mesma forma em qualquer período da história. Você vai lá em Florença, você viaja para a Itália lá, você vai estudar, chique, né, ao exato. Tem ali os Médici, que eram banqueiros daquela época. Você vai no período bíblico, tem banqueiros daquela época. Até você voltar para as cruzadas ali, é onde você vai encontrar as primeiras, banco como a gente conhece, você vai encontrar as primeiras inserções disso já falando nessa linguagem, né? Mas na época de Jesus ali, até antes dele, já existiam pessoas que ganhavam dinheiro com isso. Lá no Império Romano, né, muito antes de Cristo, já tinham pessoas que ganhavam dinheiro com isso. Então é uma coisa muito mais perene. A produção de papel já é uma coisa muito mais perene, né? Desde o papiro ali até agora a gente faz papel do mesmo jeito. Derruba-se árvores, constrói papel. Quando surge a energia elétrica até agora, você produz ainda energia nos princípios bem parecidos e você tem hoje áreas semelhantes. Distribuição e transmissão de energia elétrica ainda funciona. Então você vai tentar casar a realidade daquilo que você está vivendo com os números históricos dessas empresas. Vai te impedir de errar? Não. Vai reduzir o tamanho do erro? Se você errar, o erro vai ser muito menor. Juntando essa estrutura com uma boa diversificação, o mais provável é que você daqui 20 anos, né, 10 anos, esteja colhendo ali os frutos desses acertos que você teve agora. Faz sentido, Evander? Faz muito sentido. Eu acho que isso aí que você explicou, tipo, se você tem um monte de ativo bom na sua carteira e tem um ativo que você investiu e que ele foi mal, aquele ativo não vai impactar a sua carteira toda, porque o resto dos seus investimentos... Exato. Vai ter feito com coerência. E sem contar que a chance de você ter errado tudo fazendo esse processo é muito menor. Não é que você não vai errar, só que você vai errar menos, né? Você vai errar cada vez menos e as posições que você errou, elas vão ser cada vez menores e assim você consegue chegar num lugar muito interessante mesmo. Era isso que eu queria trazer para você hoje. Agora, tem uma questão também que vai te favorecer muito. Já mostrei aqui algumas vezes, mas tem um tempo que eu não falo e que algumas pessoas chegaram no canal e não acompanharam ainda. Se você, além de fazer isso tudo, você define uma nota para todos os seus ativos, né? Uma nota objetiva, não uma nota aleatória. Por exemplo, quando você vai investir, você faz perguntas sobre essa empresa. Por exemplo, sobre aquilo que a gente estava falando, a empresa registrou lucro consistentemente nos últimos 10 anos, ou seja, nunca teve um ano, um balanço anual que ela não registrou lucro. Se a resposta for sim, cada pergunta que você respondeu com sim, você soma um ponto, cada pergunta com não, você subtrai um ponto. Não é que não considera, não é igual a zero. Você subtrai um ponto. Uma resposta errada anula uma certa. Se você fizer isso com a fundamentação de análise, você vai ter uma nota para cada ativo na sua carteira. Então, tendo uma nota para cada ativo na sua carteira, na hora de lançar isso numa planilha e aportar, você vai saber exatamente onde investir, né? E se você fizer isso ainda com renda fixa, renda variável e calcular uma meta para cada tipo de ativo, por exemplo, aqui você vai perceber que eu consigo, ações internacionais, ele fala que está na hora de eu investir lá fora, e ações nacionais eu tô passado já, criptomoedas e tal. Ele faz um balanço, ele me diz exatamente aquilo que eu deveria comprar. Então, se a gente faz um tipo de estruturação dessa,
a chance de você errar, ela é cada vez menor, né? Isso aqui é um sistema que a gente oferece para todos os alunos da UVP. Se você quiser se tornar um aluno da UVP e ter acesso não só a essa ferramenta como a várias outras, você pode ir lá em auvp.com.br, clicar em faça sua análise de perfil, preencha aqui as respostas que vai ser um prazer te liberar o acesso a tudo isso e te ensinar realmente a investir considerando todos esses fatores dessa aula que eu trouxe aqui para você. É uma coisa que eu queria conversar com vocês porque acho que essa é a base. Não adianta nada você aprender PVP, sei lá o quê, um monte de indicador e não entender a base do raciocínio do que a gente está tentando construir aqui. Então, fiquem com essa aula, vai lá na UVP agora se você quiser. Lembrando, se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro, independente de você ser um cara que tem R$1.000 para investir por mês, R$500 para investir por mês, ou 1 milhão para investir por mês, ou até muito mais do que isso, como tem pessoas que têm procurado a gente agora, eu consigo te ensinar a investir de forma lógica para fazer gestão, desde patrimônios menores até gestão de grandes fortunas e ainda sucessão dessas fortunas. Tudo isso a gente faz na UVP, e se você precisar, inclusive, depois de uma consultoria para abrir holding fora do país e tudo, a gente tem esse serviço também aqui, ó. Então, se você já está num patrimônio gigantesco, tem a consultoria especializada, para quem tem patrimônio maior, a gente abre uma holding, economiza impostos, dá um jeito de fugir das novas normas do país e essas coisas todas. Os ricos têm que dar jeito de fugir aqui, a gente contribui bastante com isso, né, Vandinho? A gente ajuda. Então a gente ajuda os ricos a fugir com o dinheiro. Raul, mas a esquerda vai ficar chateada com você, não tem problema, fica nada. Tem até gente de esquerda aqui com bonezinho do MST, que é cliente da consultoria especializada. Até recebi um de presente esses dias. Não convém muitas vezes usar, né? Não mas convém. recebi aí de presente. E é isso, gente. Então, agora vem aquele momento que é o momento do seguinte: se você quiser ganhar um presente, né? Aqui, nosso, eu tô enviando presente para todo mundo. Você vai comentar aqui: o espelho retrovisor é sempre mais claro por quê? E aí você pode colocar o seu complemento. Se tiver esse início no seu comentário, né, você pode só colocar a frase, depois pode escrever outro comentário embaixo se você quiser, você está concorrendo automaticamente um presente. E esse foi o vencedor, ó, do presente do último vídeo aí. Então você pode ver que esse foi o comentário e você, se é dono desse comentário, você pode entrar em contato com a gente. Vai lá no site da UVP, clique no botão Fale com o especialista se você for o vencedor, tá bom? Então um beijo pra vocês. Se você gostou do vídeo, essa é a hora de se inscrever, se você quiser também. E é isso. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.